Meus amigos, quando apresentamos nosso vídeo, nosso penúltimo vídeo, tendo como tema como construir uma nova sociedade para substituir o capitalismo moribundo no mundo, nós afirmamos que esta nova sociedade a ser construída se impunha não apenas para eliminar os insolúveis e gigantescos problemas políticos, econômicos, sociais e ambientais provocados pelo capitalismo, mas também diante da perspectiva deste sistema, ou seja, do capitalismo, chegar ao fim em meados do século XXI, quando a taxa de lucro global deste sistema e a taxa de crescimento do produto bruto mundial alcançarão valor zero. Este vídeo que nós apresentamos na penúltima vez foi eu diria o seguinte, foi baseado em um artigo que nós publicamos em vários websites, tanto no Brasil quanto no exterior. E ele gerou uma intensa discussão. Muitas das pessoas que leram esse artigo me demandaram apresentar uma demonstração cabal de que o sistema capitalista mundial deverá chegar ao fim até meados do século XXI. Então, para atender os inúmeros pedidos, não só de leitores de nossos artigos, tanto no Brasil quanto no exterior, nós elaboramos um artigo e é baseado neste artigo que nós vamos apresentar este vídeo, que vamos procurar demonstrar que efetivamente o sistema capitalista está vivenciando seus últimos momentos. Ele deverá chegar ao fim em meados do século XXI. E o que nós pretendemos apresentar a partir deste momento são os sinais da decadência do capitalismo no mundo. E esses sinais da decadência, eu vou apresentar vários exemplos, várias justificativas, com dados e fatos que dão sustentação a essa minha tese. De modo que, a partir deste momento, o que nós vamos apresentar são os sinais da decadência do sistema capitalista mundial, que caminha inevitavelmente para seu fim em meados do século XXI. Como eu já disse, a taxa de lucro global e a taxa de crescimento do produto mundial bruto alcançarão o valor zero. Além disto, o capitalismo evoluirá com as características de entropia, ao apresentar a tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição até o seu fim em meados do século XXI. Este cenário levará ao fim do processo de acumulação do capital, confirmando a tendência de que o capitalismo não perdurará para sempre como modo de produção, como muitos pensam, porque ele terá o mesmo fim de outros modos de produção que desapareceram, como é o caso do escravismo no século V
e do feudalismo no século XIV. E antes do capitalismo, que é o sistema que nós estamos vivenciando hoje, existiram dois outros sistemas: o escravismo e também o feudalismo. Ambos os sistemas desapareceram. Isso significa dizer que, da mesma forma que o escravismo e o feudalismo, o capitalismo também deverá desaparecer. A decadência do sistema capitalista mundial se concretiza, portanto, no fato de a taxa de lucro global e a taxa de crescimento do produto mundial bruto alcançarão o valor zero em meados do século XXI. Quando o capitalismo evoluirá, apresentando o que nós já denominamos de entropia, com crescente desordem e autodestruição, e chegará ao fim como aconteceu com os modos de produção escravista e feudal. Agora, a primeira demonstração que nós vamos fazer é por que a taxa de lucro mundial do capitalismo chegará a zero em meados do século XXI. Nós vamos lhes apresentar um gráfico, uma figura que apresenta a evolução da taxa de lucro mundial de 1869 até 2007. Esta é a figura que mostra a evolução da taxa de lucro. Aqui corresponde à taxa de lucro em 1867, a taxa de lucro mundial. Observe que, a partir de 1867, a taxa de lucro foi decrescendo. Decresceu até alcançar um valor baixo no início do século XIX. Em 1905, alcançou um valor menor. Por exemplo, começou com 42% a taxa de lucro mundial e no início do século XIX alcançou um valor correspondente a 30%. Ou seja, houve uma queda de 1867 até 1905. Em 1905, houve uma retomada do crescimento. Essa retomada do crescimento alcançou o ápice em 1929. Então, houve um crescimento de 1905 a 1929. Em 1929 foi quando aconteceu a crise na Bolsa de Nova York. Houve uma depressão mundial que provocou uma hecatombe global. Várias economias faliram. E de 1929 até 1935 houve uma queda. Houve uma queda por conta exatamente da depressão. Em 1935, a partir de 1935, houve uma recuperação. Essa recuperação aconteceu em 1947. Observe que esse período aqui foi um período da Segunda Guerra Mundial. Esse período, vou voltando aqui para o período anterior, o período de recuperação, por exemplo, no início do século XIX, aqui em 1905, houve uma recuperação, uma subida que aconteceu até 1914, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, houve uma subida no crescimento do início do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Então, com a Primeira Guerra Mundial, a economia começou a declinar. Da Primeira Guerra Mundial, ou seja, do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, começou a declinar até 1929, quando aconteceu a crise na Bolsa de Nova York. Mas depois da crise da Bolsa de Nova York, houve uma subida de 1935
até 1945. Esse período aqui coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, quando houve vultosos investimentos, sobretudo em armamentos. Aqui também, nesse período, os investimentos que ocorreram aqui foi sobretudo na indústria bélica, como aqui também a recuperação se fez com base na indústria bélica. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então a economia começou a declinar. Declinou até 1947. Está indicado aqui no gráfico, 1947. E de 1947 até 1965, de 1947 a 65, isso é considerado uma chamada Golden Age, quer dizer, a Era de Ouro, quer dizer, o período de prosperidade logo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso até 1965. Coincide com esse período aqui. De 1965 em diante, a economia capitalista vem caindo firmemente. Quer dizer, por mais que haja esforço no sentido de fazer com que a economia retome o seu crescimento, isso não vem sendo obtido. Então, esse é o gráfico que mostra a evolução da economia mundial de 1867 até 2007. Dá para perceber que desse período até 2007 há uma tendência de queda no lucro do sistema capitalista mundial. Então a lucratividade do sistema capitalista mundial é declinante. E Karl Marx já previu isso em sua obra O Capital, que o sistema capitalista apresentaria uma tendência declinante na taxa de lucro. E se nós projetarmos essa tendência de queda para o futuro, nós calculamos isto e chegamos à conclusão de que essa taxa de lucro do sistema capitalista mundial chegaria a um valor zero exatamente, vou dizer aqui exatamente qual foi o ano que nós calculamos para a taxa de lucro. Chegaria ao valor zero em 2037. Observe que nós estamos próximos dessa data, 2037, quando a taxa de lucro do sistema capitalista mundial chegará ao valor zero. E isso nós calculamos, tomando por base o método estatístico dos mínimos quadrados. Então, tomando por base, e observe o seguinte, os valores que nós consideramos para efeito de projeção para o futuro, nós levamos em conta os valores de 1947 até 2007. São os dados mais recentes. Nós procuramos excluir os valores anteriores, que poderiam gerar uma distorção no resultado, e consideramos uma tendência mais recente. E essa tendência mais recente é aquela que vem de 1947, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, até 2007. Então, projetando os dados estatísticos desse período para frente, nós chegamos à conclusão de que a taxa de lucro será igual a zero em 2037. Significa dizer que de 2037 em diante, as taxas de lucro serão negativas. E isto certamente fará com que haja uma cessação, ou seja, não haverá mais acumulação do capital. Porque o que motiva o capitalista a investir é o lucro que ele obtém nos seus empreendimentos. Na medida em que a taxa de lucro do sistema alcança o valor zero, a taxa de lucro mundial alcança o valor zero, evidentemente que isso ensejará ao capital a decisão de não investir em nenhuma atividade econômica produtiva. A tendência do capital numa situação dessas é investir no capital especulativo, ou seja, na economia fictícia. Só que a economia fictícia é dependente da economia real. Não se pode, por exemplo, obter lucros sem que a economia real
gere lucros. Quer dizer, não pode obter lucros, por exemplo, na Bolsa de Valores, sem que na economia real as empresas também produzam lucros. Então, uma coisa resulta de outra, de modo que, mesmo investindo no capital especulativo, os capitalistas, a partir de meados do século XXI, observe que eu estou colocando meados de 2050, estou dando até um prazo maior para que efetivamente essa situação aconteça efetivamente, e não 2037, mas o cálculo apontou 2037. Um outro dado que eu queria colocar também para vocês é o seguinte: tomando por base a evolução da taxa de lucro das grandes corporações norte-americanas, a mesma tendência de queda se manifesta. Nós temos aqui dados de 1947, exatamente a partir da Segunda Guerra Mundial, até 2007. Até 2007. Os dados são esses. Esses dados aí demonstram também uma queda na taxa de lucro das grandes corporações norte-americanas. Então, projetando para o futuro, levando em conta os dados, aqui nós temos duas curvas. Uma curva são com valores nominais, o que está aqui, essa curva aqui acima indicada. Enquanto que essa curva aqui cheia, né, em preto, ela indica os valores deflacionados, ou seja, excluída a inflação. Então, projetando os valores deflacionados para o futuro, nós chegamos à conclusão de que a taxa de lucro das corporações dos Estados Unidos, das grandes corporações, chegarão ao valor zero em 2043. Então, observe que os valores estão aderentes. Em 2037, para a taxa de lucro mundial chegar a zero, e 2043 para a taxa de lucro das grandes corporações norte-americanas alcançar o valor zero. Então, nós utilizamos o mesmo método dos mínimos quadrados da estatística para chegar a esse resultado. Um outro dado também importante que nós levantamos foi com relação à taxa de crescimento do produto mundial bruto. Esses dados são de 1961, que é um dado mais recente, até 2007. E a curva de evolução da taxa de crescimento do produto mundial bruto, que está colocada aqui em percentagem, os valores estão aqui em percentagem, aqui é a evolução da taxa de crescimento ao longo dos anos. Então, essa reta que aqui está, essa reta daqui é baseada no método dos mínimos quadrados. Projetando essa reta aqui para o futuro, levando adiante, nós vamos chegar à conclusão de que a taxa de crescimento do produto mundial bruto de 1961 a 2007 alcançará o valor zero em 2053. Então, observe que nós obtivemos 2037, 2043 e 2053 como os anos que o cálculo indicou, em que essas taxas, a do lucro mundial bruto, a taxa de lucro das grandes corporações americanas e a taxa de crescimento do produto mundial bruto, chegarão a zero em meados do século XXI. Então, a comprovação que eu apresento é exatamente essa. Essa comprovação, por sinal, está contida no nosso livro que publicamos em 2019, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, em que nós analisamos a evolução do sistema capitalista mundial e chegamos a esse resultado.
que em meados do século XXI o sistema capitalista mundial deixaria de existir simplesmente porque a motivação para que o capitalismo prosseguisse como sistema seria a taxa de lucro do sistema. Se ele alcança o valor zero em meados do século XXI, não há mais motivação para o capitalista investir na atividade produtiva. E como eu já disse, até mesmo na atividade especulativa, que é a economia fictícia, também não produziria resultados porque a economia fictícia não existe sem existência da economia real. Bem, conclui-se pelo que nós apresentamos que o sistema capitalista mundial ficaria inviabilizado em meados do século XXI. Esse texto que nós nos baseamos para apresentar, para fazer essa nossa apresentação, ele vai ser publicado, digo melhor, em vários websites, como o Academia.edu, Facebook, no próprio WordPress, SlideShare e LinkedIn. Então, nesses sites, vocês poderão ter acesso e ter o texto, inclusive com os gráficos que mostram de forma cabal que o sistema capitalista mundial tenderá ao final em meados do século XXI. Pelo que nós apresentamos, fica claro que o sistema capitalista mundial ficaria inviabilizado em meados do século XXI. 2037, 2043 ou 2053, quando cessará o processo de acumulação do capital, com as taxas de lucro global e de crescimento da economia mundial alcançando o valor zero. A tendência decrescente das taxas de lucro do sistema capitalista mundial mostra o caráter histórico, transitório do modo de produção capitalista e o conflito que se estabelece com as possibilidades de continuar seu desenvolvimento. Assim, as bases da teoria de Karl Marx, apresentada em sua obra O Capital, estão sendo confirmadas. Quando ele fez esse prognóstico quanto ao futuro do capitalismo, ele se baseou em cálculos matemáticos que ele fez com relação à impossibilidade do capitalismo prosperar ao longo do tempo. E ele não dispunha de dados estatísticos como nós estamos dispondo agora. O que nós estamos com esses dados é demonstrando que o Marx acertou quando ele fez esse prognóstico. Que a taxa de lucro tenderá a cair no longo prazo. Marx afirmava isso, década após década. E isso é verdadeiro. E esse gráfico que nós apresentamos, o primeiro, mostra de forma cabal que Marx dizia que a taxa de lucro terá altos e baixos. Crescerá, cai, depois sobe, depois cai, depois sobe, mas haveria uma tendência de longo prazo declinante. É isso que nós identificamos a partir da análise desse gráfico. Não só haverá altos e baixos em cada ciclo de boom e prosperidade, conforme nós mostramos, mais curto e cada queda mais profunda. E é isso que está acontecendo. Além dos sinais de decadência representados pela taxa de lucro mundial, da taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos, da taxa de crescimento do produto mundial bruto, que alcançará um valor zero em meados do século XXI, outro sinal importante de decadência do capitalismo é a dívida global, que alcançou 275 trilhões de dólares em 2020, em dívidas do governo, das empresas e também das famílias,
quase 3 vezes o produto mundial bruto. A dívida global corresponde a 3 vezes toda a riqueza que se produz anualmente, em todo o mundo. Esse que se constitui uma bomba prestes a explodir. Então, na realidade, nós estamos diante de uma bomba prestes a explodir que é representada pela dívida mundial. Se nós olharmos, por exemplo, essa figura que mostra a evolução da dívida mundial de 2013 a 2020, está aqui, que a evolução é crescente da dívida. O crescimento é, eu diria, exponencial. Em 2013, a dívida era da ordem de 210 trilhões de dólares, em 2013. Hoje a dívida alcança 275 trilhões de dólares. Era 210 trilhões em 213 e atualmente 275 trilhões de dólares em 2020. Isso é que são os dados que estão aqui apresentados. Então, é uma dívida que cresce continuamente. Não só dos governos, como também das empresas e das famílias. Todo mundo deve a todo mundo. Temos aqui uma outra figura que apresenta a evolução da dívida global das famílias, das empresas não financeiras, do governo e do setor financeiro, e em 2003, 2008, 2013 e 2018. Aqui, por exemplo, nós temos em vermelho são as dívidas do setor financeiro. São as dívidas do setor financeiro. Em azul, são as dívidas do governo. Em amarelo, nós temos as dívidas das corporações não financeiras, em amarelo. E em verde, nós temos a dívida das famílias. Dá para perceber que a dívida, tanto das famílias, como das empresas não financeiras, como do governo, como das empresas financeiras, as dívidas de cada uma delas, de cada um desses setores, famílias, empresas não financeiras, governo e empresas financeiras, essas dívidas têm crescido ao longo do tempo. O Instituto de Finanças Internacional afirma que a dívida global era inferior a 100 trilhões em 2003. Atingiu 177 trilhões em 2008 e passou para 209 trilhões em 2013. A dívida mundial subiu quase 150 trilhões em 15 anos. Cerca de 10 trilhões a cada ano. É isso que acontece a cada ano. Aumenta a dívida de 10 trilhões a cada ano. O nível de endividamento das famílias, dos setores corporativos não financeiros e do governo, atingiram 186 trilhões no primeiro trimestre de 2018. A dívida do setor financeiro subiu para um recorde de 60 trilhões. O crescimento econômico mundial está sendo sustentado. Essa é a conclusão do Instituto Internacional de Finanças. É que o crescimento econômico mundial está sendo sustentado no crédito, para incentivar o consumo, e no endividamento, também para incentivar o consumo. A dívida dos mercados emergentes subiu para um recorde de 58 trilhões no primeiro trimestre de 2018. Mais de 84% desde o início da crise mundial em 2008. Nos últimos 5 anos, a dívida do governo subiu mais acentuadamente no Brasil
Arábia Saudita, Nigéria e Argentina, de acordo com o Instituto Internacional de Finanças. Depois da crise mundial de 2008, a expectativa geral era a de que as dívidas fossem reduzidas. Não foi o que aconteceu. Vários países têm governos, empresas e famílias com dívidas que ultrapassam amplamente o PIB. O Japão, por exemplo, tem dívidas que são 4 vezes maiores do que o tamanho da própria economia, ou seja, o tamanho do PIB. As maiores dívidas entre os países são pela ordem o seguinte: o Japão, 400% do PIB, ou seja, 4 vezes maior do que o tamanho da sua economia. Holanda, 325% do PIB. Espanha, 31%, ou melhor, 313% do PIB. Holanda, 325% do PIB. Todos acima de 100%. 3 vezes mais, vamos dizer, a Holanda. Espanha também, 3 vezes mais. Dinamarca, 302% do PIB. Suécia, 290% do PIB. França, 280% do PIB. Itália, 259% do PIB. Reino Unido, 252% do PIB. Noruega, 244% do PIB. Finlândia, 238% do PIB. Estados Unidos, 233% do PIB. E Brasil, 128% do PIB. O problema é especialmente grave em países como o Japão, onde a dívida total é 4 vezes maior que o tamanho da própria economia. Mas não só o Japão, então os outros países cujas dívidas são mais do que 3 vezes o tamanho de suas economias. Estes números mostram que todos os países listados apresentam dívidas superiores ao PIB. Por exemplo, se houver qualquer quebra, por exemplo, calote, qualquer um desses países deixarem de pagar os credores, isso pode provocar uma desestabilização em toda a economia global, similar ao que aconteceu em 2008. Eu diria o seguinte: este quadro mostra a possibilidade latente de que crises como a de 2008 vão se suceder, vão se multiplicar daqui para frente, devido ao problema do endividamento dos países. E o problema não é só endividamento dos governos, é dos governos, das empresas e das famílias também. Temos uma figura, essa figura que vamos mostrar agora, deixa bastante claro a gravidade da situação. Aqui nós temos a participação dos países na dívida global. Aqui nós temos, por exemplo, Estados Unidos, com 24% da dívida global. Temos aqui a China, com 15%, 15,4%. E temos o Japão, com 6,13%. E aqui tem outros países. O Brasil, por exemplo, está aqui representado com 2,59% da dívida global. O Brasil está aqui, 2,59% da dívida global. O grave dessa situação aqui é o seguinte: são esses 3 países aqui, Estados Unidos, China e o Japão. Se ocorrer qualquer problema de calote, como aconteceu, por exemplo, com o Lehman Brothers em 2008 nos Estados Unidos, que provocou, digamos assim, um efeito dominó. Quer dizer, deixou de pagar, então isso provocou uma reação em cadeia, que quase que levou a economia mundial à bancarrota. E só não entrou em bancarrota porque houve uma intervenção dos governos no sentido de impedir que isso acontecesse. Mas acontece o seguinte: naquela época os governos ainda tinham alguma capacidade de
atuação da economia para impedir a hecatombe. Hoje os governos estão muito mais fragilizados. A capacidade, por exemplo, de intervenção dos governos é menor hoje do que em 2008. E um fato que contribuiu para esse agravamento é que a pandemia do novo coronavírus tornou a situação fiscal dos governos cada vez mais difícil de ser equacionada. Então, se ocorrendo uma crise de grandes proporções, tanto na economia americana, quanto na economia chinesa, quanto na economia japonesa, que responde por 45, responde esses três países, respondem por 45,93% da dívida total. Ou seja, quase que a metade da dívida mundial está concentrada nesses três países. Se houver qualquer problema de calote, não pagamento da dívida, qualquer dos bancos, isso pode provocar um efeito dominó e afetar a economia global. Por exemplo, na China há o risco de que uma empresa imobiliária, parece que o nome é Evergrande, estaria à beira da falência. E ela deve a bancos, se efetivamente houver a falência dessa empresa, ocorrer a falência, e não houver intervenção do governo chinês para salvar a situação, então a crise que eclodir na China pode se espraiar por todo o planeta. Então, a dívida global é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, qualquer país. Então, nós já mostramos a gravidade da situação, da dívida. Agora, um dos países endividados que merece uma análise especial, pelo fato de se constituir a maior economia pelo fato de se constituir a maior economia num país mais endividado do planeta, além de ser a maior economia, é o mais endividado do planeta, é os Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos vem batendo recordes, especialmente a partir de 2019, com a eclosão da pandemia do novo coronavírus, que o país gasta e compra além de sua capacidade, emitindo dólares e títulos do Tesouro. O risco de grandes catástrofes nos Estados Unidos, com seu excessivo endividamento, não desapareceu, mas se estendeu no tempo, ao preço de aumentá-las em proporção e explosão quando vier a estourar. É importante observar que o endividamento público dos Estados Unidos está fortemente relacionado com os gastos militares. E na medida em que os Estados Unidos atuam como polícia do mundo, procurando exercer o seu papel hegemônico, como potência hegemônica no planeta, os gastos militares serão crescentes. E isso significa maior endividamento dos Estados Unidos, porque o país não tem recursos próprios suficientes para atender às suas necessidades. Nós temos aqui uma figura que mostra a escalada da dívida dos Estados Unidos, de 1966 a 2014. Temos aqui esse gráfico que mostra a escalada da dívida dos Estados Unidos, que mostra aqui a evolução. Em vermelho nós temos a dívida pública,
Aqui é o gasto do governo. Mas aqui nós temos o gasto das famílias e das empresas, que tem sido maior até do que a dívida do governo. Então tem havido... E esse endividamento das empresas e das famílias, isso decorre do fato da necessidade da economia americana incentivar o crédito. E aí as empresas e as famílias se endividam ao máximo para poder tocar as suas atividades. Então, veja que existe uma escalada da dívida crescente. Aqui é de 1966 a 2014. Um outro gráfico que é importante observar é o referente à figura seguinte, que mostra a perda do papel do dólar como reserva mundial. Está aqui demonstrado nesse gráfico. Observe que nós temos aqui a percentagem dos países, a percentagem dos dólares utilizados como reserva internacional. E vê o seguinte, historicamente, ao longo do tempo, o dólar compete com outras moedas, como, por exemplo, o euro, compete com o ouro, e inclusive atualmente está competindo também com o yuan, entendeu? Que é uma moeda emergente, vamos dizer assim, e utilizada também como reserva internacional. Mas o dólar, tradicionalmente, o dólar sempre foi considerado, digamos assim, uma moeda de reserva. Então, o Brasil, por exemplo, todas as reservas que o Brasil dispõe, as reservas internacionais do país, são todas elas baseadas no dólar. Mas o que está acontecendo é o seguinte, que o dólar, ele está... A quantidade de países, o percentual de países que utilizam o dólar como moeda de reserva tem caído significativamente. Por exemplo, de 2014, a percentagem do dólar como moeda de reserva correspondia a 66%. 66% das reservas internacionais eram em dólar. 66% estava aqui. E ele está declinando. Essa queda resulta de quê? Olha a conclusão que se pode extrair dessa queda significativa da determinação dos países de colocar o dólar como moeda de reserva. Isso tem a ver com o declínio da economia americana, mas, sobretudo, com o endividamento dos Estados Unidos. O sistema financeiro mundial, liderado pelo dólar norte-americano, começa a apontar a perda acelerada de confiança no dólar, que domina o mundo há quase um século, à medida em que evolui o endividamento dos Estados Unidos. Então está havendo uma perda na confiança do dólar na medida em que evolui o endividamento dos Estados Unidos. Porque a percepção que ainda tem o dólar como reserva como moeda de reserva é de que se a economia dos Estados Unidos, se houver uma explosão da dívida, uma bolha provocar uma explosão da dívida e a economia americana entrar em bancarrota, o dólar pode virar pó. Então os países que dispõem de reservas em dólar podem simplesmente ficar sem nada. Então é por isso que muitos países estão procurando diversificar as suas reservas internacionais, optando pela aquisição do ouro
é uma hipótese, e também a utilização do euro e do próprio yuan, o libra esterlina, né? São várias moedas. Quer dizer, existe um pacote, até mesmo os direitos especiais de saque, que é a moeda do FMI, certo? Então, o que ocorre é o seguinte, é que diante desse endividamento crescente dos Estados Unidos, então muitos países estão abandonando o dólar. Em 2018, a parte do dólar nas reservas internacionais caiu até 61%, que é o nível mínimo nos últimos 20 anos, demonstrando a falta de confiança no dólar. Esta perda de confiança resulta do fato de a atual crise econômica mundial mostrar que um sistema monetário como o atual, baseado em papel moeda, emitido livremente, como é o que acontece nos Estados Unidos, e sem lastro, porque o dólar não tem lastro, antes o lastro do dólar era baseado no ouro, mas a partir do governo Nixon, isso deixou de existir. Então o dólar, ele varia, flutua no mercado financeiro em função da oferta e da procura, da lei da oferta e da procura. Então ele sofre instabilidades. Então essa perda de confiança no dólar resulta do fato de a atual crise econômica mundial mostrar que um sistema financeiro, de um sistema monetário como o atual, baseado em papel moeda, nos Estados Unidos, emitido livremente e sem lastro, é algo inerentemente instável, cujas inevitáveis consequências desse processo são o crescimento econômico artificial, a euforia e os maus investimentos que tal crescimento gera e, finalmente, as depressões. A queda de confiança no dólar está fazendo aumentar a cotação do ouro. Então, na medida que o dólar perde a confiança, aumenta a cotação do ouro no mercado mundial. E isso é demonstrado por esse gráfico. Então, um gráfico explica o outro, que é o aumento da cotação do ouro. Então, observe que o ouro, em 2017, ele era cotado em 120, em 100 e... Vou dizer assim, moeda brasileira era cotada em R$ 120. Hoje está sendo cotado a 305 aqui. Quer dizer, houve uma subida vertiginosa do valor do ouro no mercado mundial. E isso é demonstrado por esse gráfico. Então, perda da confiança no dólar provoca um aumento da cotação do ouro, porque na medida que a procura do ouro aumenta, o preço do ouro sobe. E então muitos países passaram a colocar o ouro como reserva internacional. Além de haver aumento da demanda do ouro para substituir o dólar como reserva internacional, há a tendência de substituir o dólar por moedas mundiais capazes de substituí-lo, como por exemplo o euro e o yuan chinês. Além da falta de confiança provocada pela ausência de lastro do dólar, do declínio da economia norte-americana, o abandono do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado também pela possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que corresponde a 23 trilhões de dólares. A dívida dos Estados Unidos corresponde a 23 trilhões de dólares, valor superior ao PIB do país. Um recorde histórico, que poderá atingir 140% do PIB até 2024. Pelo que acabamos de expor, pode-se afirmar que o sistema capitalista mundial é um sistema que opera de acordo com o princípio da entropia, que é a medida da desordem e da imprevisibilidade do desempenho do sistema. Esse é o conceito de entropia. É a medida da desordem ou da imprevisibilidade do desempenho de um sistema. O capitalismo evolui, portanto, como uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição.
Esta situação é demonstrada pela tendência de queda da taxa de lucro global, da taxa de lucro das grandes corporações norte-americanas e da taxa de crescimento do produto mundial bruto, que alcançarão o valor zero em meados do século XXI, bem como pelo endividamento excessivo dos países do mundo, especialmente Estados Unidos, China e Japão. A imprevisibilidade do capitalismo resulta do fato de ser um sistema que opera caoticamente. E este é um dos grandes problemas do capitalismo. E opera caoticamente por quê? Porque não há nem planejamento nem controle do sistema. Ao negar com o neoliberalismo a regulação do sistema capitalista mundial. Então, é um sistema que opera sem mecanismo de feedback e controle. Outro sinal de decadência do sistema resiste no fato de todos os dados disponíveis apontarem no sentido de que o sistema capitalista mundial evoluirá para uma crescente desordem e autodestruição, porque o planeta Terra já está atingindo seus limites no uso dos seus recursos naturais. Então o problema não é só na economia, no desempenho da economia. Há também na questão da exaustão dos recursos naturais do planeta. Hoje, por conta do alto ritmo de consumo, a demanda por recursos naturais excede em 41% a capacidade de reposição da Terra. Hoje, o planeta Terra, o sistema capitalista mundial, faz com que haja um consumo que excede em 41% a capacidade de reposição desses recursos do planeta Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030, com uma população planetária estimada em 10 bilhões de pessoas, serão necessárias 2 terras para satisfazê-la. O previsível esgotamento dos recursos minerais, particularmente os energéticos, e as ameaças de mudanças climáticas catastróficas que já estão acontecendo em nosso planeta, temas maiores da agenda ecológica, encaixam bem no processo entrópico. Então, a entropia explica também esse quadro que nós estamos vivenciando. Apesar de ter contribuído para o progresso da humanidade, desde o seu surgimento no século XIV, a decadência do capitalismo se manifesta, por exemplo, com o caos econômico nos níveis nacional e global, geradores de recessões e depressões econômicas intermináveis. Nós tivemos uma grande depressão em 1873, uma outra grande depressão em 1929, uma grande recessão em 2008, mas tivemos várias recessões ao longo da história do capitalismo que produziram consequências extremamente graves do ponto de vista político, econômico e social. Além disto, tem produzido graves danos de natureza social em todos os países do mundo, representados pela excessiva concentração da renda, pela crescente desigualdade social, que é um dos traços do capitalismo, a desigualdade social, e pela fome e miséria endêmicas, que se agravaram sobretudo com a pandemia do novo coronavírus. A degradação ambiental do planeta, que tende a levar ao esgotamento dos seus recursos naturais, a mudança climática catastrófica e a ocorrência de novas pandemias letais para a humanidade, o que está demonstrado que as pandemias elas resultam da agressão à natureza, a invasão dos habitats dos animais, nas florestas, nas cavernas. Isso tudo contribui para que haja a transmissão de vírus para os seres humanos. Além disto, também uma marca também do sistema é a violência
no interior de cada país, com a escalada da criminalidade, a eclosão de guerras civis, a instabilidade política e social gerando guerras civis e também a violência nas relações internacionais, representadas por duas grandes guerras mundiais. Tivemos a Guerra Fria também, e pelos intermináveis conflitos internacionais em todo o planeta. A decadência do modo de produção capitalista se manifesta tanto nos países capitalistas centrais como nos países periféricos e semiperiféricos. Sobretudo nesses últimos, onde a miséria cresce avassaladoramente. Tudo isto mostra que um novo modo de produção terá que surgir com o fim do capitalismo. E isso nós procuramos mostrar em vídeo, no penúltimo vídeo que nós apresentamos, quando falamos sobre a necessidade da construção de uma nova sociedade. E nesse vídeo que nós apresentamos, e também artigos que publicamos abordando o mesmo tema que expusemos no vídeo, nós mostramos qual modelo de sociedade deveríamos implantar. A decadência do modo de produção capitalista se manifesta tanto nos países capitalistas centrais como nos periféricos. E isso tudo mostra que um novo modo de produção terá que surgir com o fim do capitalismo. Ao longo da história da humanidade, esse é um ponto importante, que muita gente imagina que a sociedade que nós estamos vivendo, ela sempre existiu. Ela teve um início no século XIV, mas terá um fim como os outros sistemas tiveram. E eu vou lhes falar aqui sobre os outros sistemas. Ao longo da história da humanidade, existiram como modo de produção, depois do modo de vida primitivo, ou seja, antes da existência do escravismo, o modo de vida primitivo em que as pessoas viviam em cavernas e depois até em comunidades primitivas, similares a das comunidades indígenas que nós conhecemos hoje. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: depois do modo de vida primitivo, o escravismo, o feudalismo e o capitalismo, além da tentativa fracassada de socialismo, a humanidade conheceu esses modos de produção. O modo de vida primitivo existiu durante centenas de milhares de anos, desde o surgimento da sociedade humana, quando os seres humanos trabalhavam em conjunto, de forma que os frutos desse trabalho eram propriedade de todos. O escravismo foi um modo de produção que durou 1000 anos, em substituição ao modo de vida primitivo. O escravismo foi um modo de produção que durou 1000 anos, do século V a.C. até o século V depois de Cristo, através do qual um pequeno número de senhores explorava uma grande massa de escravos, sendo proprietários desses além dos meios de produção e do produto, não dando nenhum direito aos escravos que produziam os bens. Foi um modo de produção típico da antiguidade, na Grécia e na Roma antigas. O feudalismo durou 900 anos. Veja que o escravismo durou 1000 anos e o escravismo durou 900 anos. Do século V, depois de Cristo, até o século XIV, que se caracterizou pela relação entre senhores feudais e servos. Os servos eram subordinados aos senhores. No período do feudalismo, na Idade Média, não existiam países como nós conhecemos hoje. Então muita gente imagina que os países sempre existiam, nem sempre. Na época do feudalismo, os que existiam eram feudos. Havia feudos que eram porções de terra, sobre as quais os senhores feudais tinham posse e poder político. É como se cada feudo fosse um país, tá certo? Em que quem mandava era o senhor feudal. Os senhores feudais não eram só donos dos feudos, eram também seus governantes. Parte da produção era destinada à subsistência dos servos.
A outra parte, a maior, era possuída pelos senhores feudais. Por volta do século XIV, com a desintegração do feudalismo, começa a surgir um novo sistema econômico, social e político, o capitalismo. Eu não lhes expliquei isso, o que determinou o fim de cada um desses sistemas, mas isso é produto, digamos assim, do próprio processo de evolução. Existe, quer dizer, da mesma forma como os seres vivos, como tudo na vida, inclusive o sistema solar, a Terra, teve um nascimento. Estamos, por exemplo, na Terra em processo de desenvolvimento, mas a Terra terá um fim também. Como o sistema solar terá um fim. Como o universo também terá um fim. Existe um processo entrópico. A entropia se aplica a tudo, inclusive ao próprio universo. De modo que não há nada, não há sistema que seja eterno. E isso é o ponto que eu queria deixar bem claro. O escravismo teve um fim, o feudalismo teve um fim. Oportunamente eu poderia até fazer uma apresentação mostrando o que é que determinou o fim de cada um desses sistemas. Mas chegou ao fim simplesmente porque o sistema atingiu o seu ápice, os seus limites e as condições de existência das pessoas que viviam nessa sociedade chegou ao limite. Então, por exemplo, o escravismo chegou ao fim graças à revolta dos escravos e também à invasão dos bárbaros, que eram expoliados pelo Império Romano. Então ele chegou ao fim também por conta disso, pela incapacidade de manter o poder que tinha sobre os escravos e sobre os povos bárbaros. O feudalismo chegou ao fim também, porque já representava um sistema que não se sustentava do ponto de vista econômico. Quer dizer, outra coisa é que o capitalismo se introduziu nas cidades, quando o feudalismo estava existindo. Durante a existência do feudalismo, as cidades se desenvolveram, o capitalismo se desenvolveu, e o capitalismo, os capitalistas, foram ocupando cada vez mais espaço, surgiram os bancos, muitos dos senhores feudais se tornaram devedores dos bancos, e na medida em que a atividade do sistema feudal se tornou insustentável, quer dizer, com o tempo, isso fez com que o sistema chegasse ao fim e o capitalismo se impôs como sistema, e mais também o capitalismo chegou ao poder graças a vários eventos, várias revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa, que foi um marco de, digamos assim, de um marco representativo da conquista do poder político pela burguesia, pelo capitalismo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nenhum sistema tem vida eterna. Da mesma forma que o escravismo e o feudalismo, o capitalismo também chegará ao fim. Bem, o capitalismo surgiu no século XVIII. A característica essencial do novo modo de produção capitalista é o fato de, nele, o trabalho ser assalariado e não servil, como no feudalismo. Então, tanto no escravismo como no feudalismo havia uma expoliação do trabalhador. No capitalismo, o trabalho passou a ser assalariado. Claro que o processo de expoliação continuou, mas de forma velada, não da forma brutal, como se fazia na época do escravismo e do feudalismo. Isto, em certa medida, atenuou o processo de expoliação que o próprio capitalismo impôs, porque o lucro do capitalista, muita gente não sabe disso, mas ele resulta exatamente
da parcela do trabalho não pago ao assalariado. Se um trabalhador gera um bem que tem um determinado valor, o dono dos meios de produção paga apenas uma parte daquele valor que foi gerado pelo trabalhador, uma parte daquele trabalho produzido pelo trabalhador, que é o chamado trabalho não pago, e ele é apropriado pelo capitalista. É só vocês raciocinarem da seguinte maneira. Imagine um empreendedor que monta uma fábrica. Ele adquire máquinas, equipamentos, constrói o prédio, adquire matérias-primas, paga pela energia na produção. Então, tudo tem um custo. Na montagem do custo, você considera o custo da matéria-prima, o custo da energia, o custo, digamos assim, da manutenção dos equipamentos, o custo dos transportes, etc. E também o custo da depreciação, tanto de máquinas, quanto de equipamentos, quanto das edificações. Então, somado todos os custos, no final você tem um custo que, somado também ao custo pago ao trabalhador, aí chega a ser um determinado valor X. Só que o valor da toda a produção corresponde a um valor Y. Esse valor Y é maior do que o valor X, que é a soma de todos os custos. Esse diferencial, ele resulta exatamente do trabalho realizado pelo trabalhador. Porque as edificações não geram valor adicional. As máquinas não geram valor adicional. Os gastos com energia não geram... Nenhum desses itens gera valor adicional. A única fonte geradora da riqueza é o trabalho humano. E é exatamente a parcela do trabalho humano não paga ao trabalhador é que é absorvida pelo capitalista, e esta é uma forma de exploração do homem pelo homem. Só que de forma velada, porque muita gente não sabe exatamente de onde vem o lucro do capitalista. Imagina que é produto da competição do mercado, da lei da oferta e da procura, preços e etc. Né? Confronto entre preços e custos, etc. Mas, na realidade, a natureza do lucro é esta. A vantagem do capitalismo em relação ao feudalismo e ao escravismo é que o trabalhador ele tem liberdade, digamos assim, de pelo menos escolher o seu explorador, vamos dizer assim. De trabalhar, quer dizer, na empresa que lhe oferecer as melhores condições. Mas isso não significa dizer que ele não é explorado. Porque todo trabalhador é explorado. Qualquer um deles, em qualquer atividade econômica que gera lucro, o lucro é gerado exatamente pelos trabalhadores, pela parcela não paga aos trabalhadores. Bem, tudo o que acabamos de descrever deixa evidenciado que não há solução para os problemas que afligem a humanidade nos marcos do capitalismo, com a realização de reformas políticas, econômicas, sociais e ambientais. Este foi um ponto que eu deixei evidenciado no penúltimo vídeo em que nós apresentamos, falando sobre o novo modelo de sociedade a ser implantado no mundo. O que nós procuramos demonstrar naquela oportunidade é que não há solução para os problemas que afligem a humanidade nos marcos do capitalismo com a realização de reformas políticas, econômicas, sociais e ambientais. Quer dizer, é claro que é importante batalhar para que o meio ambiente seja preservado, lutar pelas melhorias salariais, pelas condições de trabalho, pelas melhorias habitacionais. Mas isto é o mesmo que enxugar gelo. Pode-se conseguir concessões aqui e acolá, mas no fundamental
não vai resolver os problemas da humanidade. Diante da perspectiva de fim do sistema capitalista mundial, em meados do século XXI, a humanidade precisa construir uma nova sociedade, que nós defendemos no penúltimo vídeo, que deveria ser o socialismo democrático, tendo como objetivo criar um ambiente de liberdade, igualdade e fraternidade entre os seres humanos para a conquista de sua felicidade, resgatando os ideais do iluminismo. Para edificar o socialismo democrático, que é diferente do socialismo que foi implantado na União Soviética, ou que foi implantado na China e que foi substituído pelo capitalismo de Estado, para edificar o socialismo democrático em substituição ao capitalismo, é preciso que haja uma transição. Eu defendo que haja uma transição entre o capitalismo, o sistema capitalista atual, e o socialismo democrático do futuro. Essa transição, no meu entender, deveria ser o estado de bem-estar social nos moldes do construído nos países escandinavos. E sendo um híbrido entre o que existe de mais positivo do capitalismo e do socialismo, prepararia o terreno para a edificação do socialismo democrático no futuro. O estado de bem-estar social consiste em um modo de organização econômica, política e social, na qual o Estado atuaria como organizador da economia e agente da promoção social. O Estado procuraria conciliar o interesse dos de cima com os de baixo na pirâmide social. O modelo escandinavo de desenvolvimento político, econômico e social deveria servir de referencial como modelo de sociedade a ser perseguido por todos os povos do mundo, como transição para o socialismo democrático do futuro. Porque os países escandinavos são considerados os mais bem governados do planeta, os que apresentam o maior progresso político, econômico e social e que têm os povos mais felizes do mundo. O estado de bem-estar social e o socialismo democrático do futuro, a ser construído no mundo, deve ser ajustado às condições específicas de cada país. Esta é a nossa opinião a respeito desse problema. Quer dizer, nós estamos diante de um sistema que está vivendo seus últimos momentos. Eu creio que é o momento de nós já pensarmos em um outro modelo de sociedade, para que progressivamente nós possamos introduzi-lo em todos os países do mundo e, com isso, criar as condições para que os problemas que afligem toda a humanidade possam ser solucionados de uma forma não catastrófica. Porque o cenário que se descortina para o futuro, se nada for feito, é de que o sistema vai se deteriorar de forma progressiva. Isso vai ter impactos do ponto de vista político, econômico e social. Do ponto de vista político, isso pode significar até implantação de ditaduras em vários países e até a volta do nazifascismo como solução para os problemas que a sociedade vem enfrentando no futuro. Então existe o risco de a humanidade ter que se defrontar com uma situação similar ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que se criou um cenário catastrófico. Então, é exatamente para evitar esse cenário catastrófico no futuro
é que estamos propondo que em todo o mundo haja um esforço. E eu sugeri inclusive na apresentação do vídeo anterior, é que seja constituído um fórum de debates com a representação de pensadores, de organizações da sociedade civil, de todo mundo, para discutir os rumos futuros da humanidade. A humanidade está enfrentando uma crise muito profunda, que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. Nós temos uma crise econômica gigantesca, temos uma dívida, digamos assim, que cresce vertiginosamente e pode explodir a qualquer momento. Não vamos esperar que a situação chegue a um ponto catastrófico para tentar encontrar uma solução, uma saída. Nós temos que buscá-las o mais rápido possível. E a minha sugestão é de que seja constituído um fórum de debate sobre o progresso da humanidade e a construção da paz mundial. E a minha sugestão é de que, diante do fim previsível do capitalismo, seja pensada uma nova sociedade. Minha sugestão é de que seja o socialismo democrático, com a transição implantando o estado de bem-estar social nos moldes dos países escandinavos. Mas, claro que temos que abrir a discussão, ver quais são os caminhos que possibilitariam fazer com que a humanidade trabalhe nessa direção. E um outro grande objetivo que nós deveríamos estabelecer ao debater sobre o futuro da humanidade é a constituição de um governo mundial e de um parlamento mundial. O mundo está à deriva. É necessário que haja uma coordenação global, no sentido de que a humanidade possa buscar não só pensar e propor um caminho comum de desenvolvimento, mas, sobretudo, criar as condições para que a paz seja construída de fato e evitar os conflitos que se multiplicam a cada ano em todo o mundo. Então, estas são as considerações que eu queria fazer, meus amigos. Eu espero que tenha sido esclarecedor quanto à demonstração de que o capitalismo está chegando ao fim. E segundo, da necessidade de buscarmos alternativa de solução para o capitalismo. Eu tenho a minha proposta. É necessário que, se alguém tem propostas diferentes da que eu proponho, que as apresente, mas é importante a discussão dessa questão. E não esperar que o sistema capitalista mundial entre, digamos assim, numa situação desesperadora para que as soluções possam ser encontradas. Devemos antecipar o futuro. E é isso que eu estou propondo. Meu abraço fraternal para todos.